Braskem é uma empresa global, com unidades industriais localizadas no Brasil, Estados Unidos, Alemanha e México. Líder das Américas na produção de resinas termoplásticas, PE, polietileno, PP, polipropileno e PVC. Uma das maiores produtoras nos Estados Unidos e a sexta maior petroquímica do mundo. Foi criada em agosto de 2002 pela integração de 6 empresas da organização Odebrecht e do Grupo Mariani. São 40 unidades industriais, 14 escritórios comerciais, 6 centros de inovação em todo o mundo e 71 países são clientes em todos os continentes. Viemos até o Polo Petroquímico de Triunfo, conhecer de perto uma das empresas mais importantes do Rio Grande do Sul e saber como a Braskem produz de maneira limpa e com responsabilidade social e ambiental. Segundo Daniel Fleischer, gerente de Relações Institucionais da Braskem no Rio Grande do Sul, o desempenho da estratégia e os objetivos do ESG da empresa são avaliados e controlados a partir das diretrizes de certificações internacionais de performance em sustentabilidade. E a Braskem se adequa aos desafios para transformar e projetar o futuro a partir de avaliações em tempo real. Eu trabalho este ano completando 30 anos de atuação aqui no Polo Petroquímico. Comecei numa empresa chamada Polisul e ao longo do tempo todas as empresas aqui do Polo vieram crescendo, mudaram de nome e hoje a maior parte se chama Braskem, um grande complexo aqui do Polo Petroquímico de Triunfo, uma das empresas mais importantes do nosso estado, respondendo aí por 4 a 5% da arrecadação de ICMS do estado do Rio Grande do Sul. Quando a gente olha para a história e lembra o quanto foi importante a atração e a vinda do polo petroquímico aqui para o Rio Grande do Sul, nós vamos ter que lembrar também dos nossos vertentes políticas que se juntaram lá na década de 70, se uniram e conseguiram então a conquista e a atração da instalação do polo petroquímico lá em 1976, que começou as obras em 77 e em 1982 começou a produzir, gerando desenvolvimento, gerando riqueza para o nosso estado, gerando empregos e de lá para cá essa história de sucesso cada vez maior. Sempre com um histórico de grandes investimentos aqui no polo petroquímico, das diversas empresas presentes e também com a atração e a vinda de novas tecnologias, o desenvolvimento de tecnologias novas, como a própria produção do plástico a partir do etanol da cana-de-açúcar. Várias inovações são desenvolvidas para promover a circularidade do plástico e impulsionar a revolução dos materiais de base biológica. Para isso, a empresa está comprometida em diminuir a dependência de recursos finitos e reduzir as emissões de carbono, gerando um impacto positivo para uma melhor sociedade. A Braskem procura manter uma excelente relação com a comunidade do entorno, de Triunfo, Montenegro, Nova Santa Rita, programas culturais desenvolvidos há muito tempo e que se mantêm até hoje. Então é uma empresa que tem uma percepção da sua importância para a sociedade e que vai além dos seus portões. E dentro da fábrica busca sempre, cada vez mais, a inovação tecnológica, o desenvolvimento e a criação de novas soluções, sempre pensando na sustentabilidade. Como, por exemplo, a substituição de produtos que tinham algum tipo de material plástico com menos camadas ou que facilitem a reciclagem desses materiais. Algumas das iniciativas da Braskem são a criação de um hub para fomentar inovações por meio de diferentes mecanismos de interação com startups, com viés voltado à sustentabilidade e transformação digital. Uma joint venture nasceu também da união entre Braskem e Sojitz para liderar a revolução em biomateriais e acelerar o combate às mudanças climáticas. Uma nova empresa da Braskem também foi formada para apoiar a transição energética sustentável de seus clientes e parceiros. Os plásticos estão presentes na vida de todos nós. Qual é o grande objetivo do plástico? É a preservação, a conservação, a melhoria da logística de todos nós. E tudo isso o plástico trouxe e contribuiu cada vez mais. E ele avança.
E aí a gente vai percebendo o quanto os plásticos também têm. Após a sua vida útil, de utilidade, de uso que nós temos no dia a dia, nós podemos reciclá-lo e transformá-lo em muitas outras coisas a partir da reciclagem mecânica. Existem já outras tecnologias avançando também, a própria Braskem tem investido nisso, na reciclagem química, que já é uma reciclagem mais avançada. Paulo César dos Santos é coordenador dos laboratórios de aplicação da Braskem no Rio Grande do Sul e destaca a importância de estar sempre buscando soluções sustentáveis e que estejam integradas à circularidade dos produtos e adaptadas às necessidades de sustentabilidade dos mesmos. Aqui a gente trabalha no desenvolvimento das resinas de polipropileno e de polietileno. Então, basicamente são resinas que são produzidas pela Braskem e a gente atende às demandas que vêm do mercado. Então os nossos clientes um desafio para desenvolver novos produtos para melhorar a vida das pessoas. Então novas embalagens, novos materiais para o setor automotivo, novos materiais principalmente verdes, que hoje é um desafio grande que a gente tem e está investindo pesado em reciclagem e materiais verdes de fontes renováveis, principalmente do álcool da cana-de-açúcar, que é o nosso PE verde. Então todo esse material a gente trabalha com todo esse desenvolvimento aqui dentro. O que se busca hoje aqui, né? Trabalhando os usos, né? Digamos, tu citaste ali alguns exemplos do carro, das coisas do dia a dia. O que o cliente chega aqui, o que ele pede para vocês? Boa pergunta. O cliente ele pede normalmente a melhoria desse material. O que a performance do material pode melhorar? E melhorando a performance do material, melhora, por exemplo, a vida das pessoas. Se eu tenho um material onde eu consigo conservar por mais tempo o meu alimento, então isso traz um benefício também para a população. Se eu tenho um material mais leve, onde eu vou aplicar no setor automotivo, isso traz economia de combustível, menos gastos de combustível, a gente também tem um ganho para o meio ambiente. Se eu tenho materiais de fonte renovável, isso também captura o carbono, o CO2 da atmosfera e traz ele de volta para o processo. Então, esses desafios a gente vai trabalhando e vai combinando, tentando colocar essas resinas para melhorar o meio ambiente, reduzir os impactos, capturar mais CO2. Então, esse é o desafio do dia a dia aí que a gente tem. Um exemplo de inovação são as tecnologias que têm avançado, buscando apoiar iniciativas como o reaproveitamento de sacolas e sacos plásticos, que podem ser reutilizados, como por exemplo para a produção de bancos e floreiras, que se assemelham à madeira. Nós temos um cliente que produz sacos e sacolinhas e ele também produz um outro material muito utilizado pelo agronegócio, que é o silo bolsa. Tudo isso feito a partir do plástico, matéria-prima que vem aqui do Polo Petroquímico de Triunfo. E como fruto da reciclagem desses sacos, ele desenvolveu uma máquina que produz tábuas feitas a partir da reciclagem de plásticos, ou seja, plástico reciclado. E aí então, a partir da marcenaria desses móveis, dessa madeira, ele criou móveis como floreiras, bancos, até bicicletários, muitos deles já instalados em Porto Alegre. E recentemente, lá em 2022, nós colocamos no centro de Porto Alegre e na Cidade Baixa algumas floreiras produzidas com esse material, com árvores ali plantadas. E agora, por conta da enchente em Porto Alegre, fizemos todo o movimento com a aquisição em conjunto com esse cliente de 1.700 unidades de floreiras e bancos para serem colocados em praças, espaços públicos de cidades que foram atingidas, especialmente dos municípios do entorno aqui do Polo Petroquímico, Triunfo, Montenegro, Nova Santa Rita. Também levamos para Rio Grande e agora estamos entregando para Porto Alegre 360 dessas unidades de floreiras e bancos produzidos com plásticos reciclados. Imagina aquilo que foi um dia utilizado por nós, passou a ser resíduo, a gente coloca numa máquina e ele então tem uma outra aplicação. São milhares de sacos e sacolinhas plásticas reciclados e transformados nesses utensílios que vão ser o uso agora de todos nós. Desde 1982, todas as empresas presentes no polo petroquímico tiveram uma produção em harmonia com o meio ambiente. Uma das preocupações é com a área de entorno da empresa, que tem 14.600 hectares. E no entorno está uma área de preservação ambiental com 68 hectares. O espaço é monitorado cientificamente, com a existência de mais de 3.000 espécies catalogadas de fauna e flora que convivem em perfeita harmonia com a tecnologia do polo petroquímico, ou seja, a empresa contribui com o desenvolvimento da sociedade gaúcha com tecnologia, geração de renda,
tributos e empregos com respeito ao meio ambiente. Daniel destaca que toda a água utilizada pela empresa também é preservada. Toda a água do polo petroquímico ela tem um objetivo, que é fazer o tratamento, ou melhor, ela fazer o resfriamento de equipamentos. Nós trabalhamos aqui com fornos que operam a 800 graus para fazer o processamento dessa nafta. Então precisa ter uma água para fazer a refrigeração, como funciona no radiador de um carro. São radiadores gigantes, digamos assim. Essa água que é coletada e tratada, depois ela vai voltar por um sistema fechado para o CITEL, o Sistema Integrado de Tratamento de Efluentes Líquidos do Polo Petroquímico. Essa água tem 7 bacias de tratamento. Na última, essa água já está mais limpa do que a água que foi coletada lá no Rio Caí. Porém, por legislação única que nós temos no país, essa água vai ser devolvida para a natureza através de aspersores que vão colocar essa água no lençol freático e então ela volta para a natureza. De longe, quem passa lá na BR-386, às vezes dá para enxergar de locais mais distantes, aqui no polo petroquímico, uma coluna de fumaça branca, especialmente em dias mais úmidos como foi o dia de hoje. A gente vai enxergar esse vapor d'água saindo de longe, a gente pode enxergar, mas nada mais é do que vapor d'água. A mesma coisa que quando a gente ferve a água da chaleira em casa, ou o carro ferveu a água do radiador, abriu a tampa, vai ser aquele vapor. É a mesma situação. Só que esses resfriadores aqui, chamados de torres de resfriamento de água, elas são equipamentos muito grandes e a água que está lá dentro é muito quente. Então sobe uma coluna de vapor d'água que às vezes dá uma impressão negativa. Mas isso vale a pena tranquilizar a sociedade que nada mais é do que água, vapor d'água aquecido. Por outro lado, nós temos aqui no polo petroquímico um outro dispositivo chamado flare. O flare é um equipamento de segurança que tem por objetivo queimar gases que estavam na produção, que por algum motivo tiveram que ser jogados para lá. Algum desarranjo no processo produtivo, não tem o que fazer, tecnologicamente não existe nenhuma solução até o momento, então se joga lá para o flare, que está a 120 metros de altura, e faz a queima desses gases de forma segura. Toda a refinaria e toda a unidade petroquímica possui um flare exatamente com esse objetivo. Então, de vez em quando, eventualmente se pode enxergar o flare em operação lá da Zona Sul ou ali do centro de Porto Alegre, mas acho que vale a pena tranquilizar a sociedade que é um equipamento que está funcionando, e que logo vai ser solucionado o problema e vai voltar à sua operação normal, ou seja, ninguém mais vai enxergar o flare. Então, às vezes pode causar um susto, enfim, mas toda a equipe de técnicos aqui do Polo Petroquímico trabalha rapidamente para solucionar aquela situação de flare em operação. E aí tem toda uma legislação ambiental da própria FEPAM, da Secretaria do Meio Ambiente, que trabalha conosco e a gente então soluciona rapidamente para que a operação volte ao normal. Sobre as perspectivas para o futuro, Scheffer destaca a importância de políticas públicas que valorizem a produção sustentável nacional, com desenvolvimento de emprego e renda para o país, gerando riqueza para o povo brasileiro. Nós temos hoje uma indústria pujante, com grande capacidade produtiva, mas que enfrenta algumas dificuldades. Nós temos, por exemplo, uma mudança geopolítica no planeta e também de matérias-primas, que afetam o nosso mercado. Hoje, a indústria petroquímica brasileira sofre uma enxurrada, um volume muito grande de importações, especialmente polietileno e polipropileno, que estão afetando o mercado da indústria petroquímica brasileira. E aí nós passamos a enfrentar uma concorrência muito grande e até com algumas práticas de dumping que tem se percebido, onde o governo federal, a União, precisa talvez adotar algumas iniciativas para também contribuir com essa indústria que já está aqui presente. Indústria que, como você falou, gera arrecadação de tributos municipais, estaduais e federais. Quando a gente tem uma importação tão grande vindo para o país, eles não geram esse volume de arrecadação. Há que se pensar estrategicamente o que o nosso país, o que os nossos estados e municípios precisam. São indústrias que já estão instaladas, presentes, que movimentam a economia e que também geram benefícios sociais e benefícios culturais e ambientais. Quando as empresas que trazem produtos para cá não têm essa mesma pegada, digamos assim, nem a preocupação com a sustentabilidade das empresas aqui instaladas.
nós temos grandes investimentos aqui no estado, uma tecnologia única desenvolvida pela Braskem, única no mundo, inovação, que foi a instalação de uma unidade que produz a partir do etanol da cana-de-açúcar o nosso chamado plástico verde. E esse produto é produzido a partir do etanol da cana-de-açúcar que vem do centro do país. Para isso, nós sempre utilizamos uma ferrovia de conexão para desembarcar o etanol. Desde ano passado, desde maio do ano passado, essa ferrovia está inoperante, não tem o que fazer. Precisamos da união de esforços, tanto do governo federal, dos governos municipais e estaduais, para que essa conexão volte a estar operante e a gente possa, então, usar o trem para trazer o etanol, que hoje está sendo trazido aí de caminhão, impactando em cerca de 1.000 viagens de caminhão por mês. Ou seja, também não é tão produtivo e tem um impacto ambiental maior. Mas enfim, quando a gente analisa as vantagens e desvantagens, a manutenção de uma indústria de porte do polo petroquímico aqui no estado do Rio Grande do Sul é muito mais vantajoso, tanto para o estado e municípios, do que a gente beneficiar empresas que venham de fora. Então acho que a gente tem que fazer um esforço, uma união cada vez maior da sociedade, dos governos, para que a gente possa ter sustentabilidade também no negócio e manutenção desta indústria aqui no estado do Rio Grande do Sul.